Nos fale do jogo, da sua proposta hoje diante do Vasco da Gama. E a gente sabe também que já começou uma mobilização para quarta-feira, tanto que o Cruzeiro amanhã já vai para Porto Alegre. Sim. E é possível sonhar com a classificação lá também, né, Ceni? Mas primeiro o Vasco da Gama e o gol do garoto que você tem passado muita confiança. Eu achei que foi um jogo, o Cruzeiro começou melhor, né, a partida, pressionando. O Vasco acho que deu uma equilibrada no meio do segundo tempo. Depois, na volta do segundo tempo, nós, de novo, viemos bem para o jogo, né? Tivemos maior posse de bola nesse começo, chances criadas. O Vasco novamente equilibra. E eu acho que quando deu o pênalti, o Vasco já estava um pouco melhor no jogo, né? Tomamos uma bola nas costas ali, foi a segunda do jogo que nós tomamos, e naquela ocasião aconteceu o pênalti. Então nós temos que jogar posicional, o jogo é posicional, a gente não pode quebrar a linha, apesar que eu estava vendo, o Egídio não sai, apenas nós não tomamos, não deu uma arrancada no momento correto para fazer a cobertura, né? E aí depois da defesa do Fábio, eu acho que aquilo motivou muito os jogadores dentro de campo, e foi aonde o Cruzeiro conseguiu forças para pressionar. O que ajudou foi a saída dos velocistas, né? Quando eles tiram os dois velocistas e colocam um meio-campista mais um 9, tirou o contra-ataque. Isso foi um alívio para a gente poder tentar ter a posse de bola no campo ofensivo. Não adiantava você colocar mais atacantes, nós tínhamos que fazer a bola chegar aos atacantes com mais qualidade. E o Maurício, fico feliz, porque é um menino da base, né? 18 anos de idade, assim como o Ederson, que teve uma oportunidade hoje. Se eu digo para você se eles estão prontos, eu acho que ainda não estão, mas ganhar minutos como esse e ele ter a felicidade de fazer o gol da vitória, sobrar na perna esquerda, que talvez seja o ponto alto dele, a finalização de pé esquerdo, eu fico contente, porque são jovens valores do clube, né? Que vão, eu acho que vai mostrando para o torcedor do Cruzeiro que também, nas suas categorias de base, além dos atletas já consagrados, multicampeões, que são os que tem aqui, tem bons valores também na base. E essa mobilização? Nós estamos se preparando para ir um pouco mais cedo para Porto Alegre, recuperar os jogadores, ter um dia mais de descanso e trabalho, tentar desenvolver alguma coisa da parte tática, porque amanhã a maioria que jogou não tem condição de fazer um trabalho mais forte, né? Vai fazer um trabalho de recuperação, e lá a gente pode também ficar um pouco mais, descansando um pouco mais juntos, um pouco mais próximos. É um jogo difícil, um jogo bem complicado, onde o Inter é favorito, mas não temos que carregar peso nenhum, muito pelo contrário, nós temos que ir lá solto, tentar pôr a bola no chão, jogar o jogo e aí tentar uma vitória. É difícil? É. Impossível? Não. Rogério, duas perguntas. A primeira é a respeito do Robinho, ele deixou o campo, né, na maca, o torcedor preocupado, você já tem alguma informação dele? E a segunda, os jogadores do Cruzeiro falaram muito na saída de campo a respeito do posicionamento do Vasco. O Vasco primeiro ficou muito tempo atrás, depois do gol subiu e provavelmente você deve enfrentar alguma coisa parecida na quarta-feira. Dá para tirar uma lição desse jogo, já espelhando para a quarta? Dá, porque o time do Vasco em posicionamento é muito parecido com o do Inter, né? Com uma trinca de volantes, né? No meio. Eu não sei, claro, como é que o Inter vai jogar, se com o D'Alessandro, se com o Nico, se com um Wellington, se volta o Rafael. Eu não sei ainda exatamente quem joga a volta do Guerreiro, né? Mas hoje nós enfrentamos o que mais havia de dificuldade, que eram 3 velocistas, 3 jogadores rápidos na frente, né? De arrasto, de força, drible, o Rossi com muita velocidade, né? O Marrone bem na frente, segurando, o garoto Thales também, né? Que tem o drible fácil, né? Então nós enfrentamos, acho que uma situação parecida, cometemos alguns erros, não fizemos uma partida excepcional, eu reconheço que nós não fizemos uma partida excepcional, fizemos uma partida abaixo do que foi contra o Santos, errando muito passe simples, erramos muito passe básico, né? E quando você erra passe básico, aí você tem que correr para trás, voltar no contra-ataque. Então, se a gente valorizar um pouco mais essa bola, trabalhar com 2 toques, em vez de tentar passe de primeira, se a gente trabalhar nesse sentido, a gente tende a ter mais a posse, construir com mais calma as jogadas e aí sim tentar chegar ao gol lá em Porto Alegre. O Robinho foi cansaço mesmo, tá? Não teve lesão nenhuma, foi por cansaço. Eu estava com a última troca para fazer, eu ia fazer uma alteração, ia tirar um zagueiro para passar um volante para trás e botar mais um jogador de meio campo, né? Mas naquele momento deu o gol, e aí eu segurei um pouquinho e o Robinho fez sinal que não aguentava mais. Aí eu preferi colocar um garoto jovem, com altura, né? Com um jogo aéreo melhor. Poderia ter colocado o Jadson, Ariel, tudo, né? Mas achei naquele momento que o Ederson poderia dar um pouco de gás. Foi uma experiência para ele também. Acho que ainda mostra que está um pouquinho verde, mas mais ou menos tem minutos gastou alguns minutos no campeonato. Rogério, até em cima desses minutos aí para os garotos, né? A gente sabe que a situação não é fácil, né? Para se colocar
jovens em campo num momento como esse. Você, desde que chegou, apostou no Fabrício, né, atuando aí nos 3 jogos como titular. Colocou o Maurício, o Ederson agora, o Kaká no outro jogo. David vem jogando todos os jogos, né? David também. E o Fabrício até, talvez depois do pênalti, às vezes a gente pensa, agora pode ficar nervoso e tal. Talvez tenha sido ainda mais impecável nos desarmes, né, na velocidade, na recomposição. Qual a importância dessa confiança que você atribui para esses garotos que são aí o futuro do clube? Muito grande. Eu acho que eles têm como exemplo os jogadores mais experientes. Eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar a qualidade de um Thiago, a qualidade de um Robinho, né? De passe, de se sacrificando como segundo volante, mas participando muito mais do jogo. Eu acho que hoje ele carrega, conduz muito mais a bola passa muito por ele, né? Claro que ele tem as suas deficiências, dificuldades, porque ele em tese é um meia de armação, jogou aberto, às vezes aqui pelo Cruzeiro, hoje faz uma função diferente, né? Dedé, Fábio, não podemos deixar de, né, que fez até o pênalti, até eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo quando ele pisou na bola, e aquela hora que ele puxou, deu o corte no centroavante, aquela me deu um pouquinho de medo, né? Mas o pênalti já é uma coisa costumeira que o Fábio faça defesas, né? Agora, eu acho que, assim, esses garotos convivendo, o próprio Fred que entrou, jogador mais velho, convivendo com esses caras que já têm muita bagagem, tem bastante para aquecer dentro do clube. Fico contente que a gente consiga usar jogadores de categoria de base. Isso também não impede que no próximo jogo, um Ariel, que é um jogador experiente, que não jogou nenhum minuto até agora, possa estar jogando, possa estar entrando no jogo. Nós vamos de acordo com as condições que a gente tem. E outra coisa, nós temos jogo domingo, quarta, domingo. Infelizmente, e ainda com horários que não são favoráveis a nós. Todo mundo jogou ontem, né? Nós jogamos hoje no último horário do dia, né? Todo mundo joga no domingo, normalmente à tarde. Nós temos que jogar no domingo, às 11 horas da manhã. Então, nós vamos precisar trocar jogadores. E isso é importante, que todos eles estejam ambientados, acostumados ao campo de jogo. Rogério, aqui. Na primeira semana, os companheiros que fazem o dia a dia lá resumiram a sua semana em intensidade. Aí veio o jogo do Santos. Não é desmerecer a vitória, claro que não, mas em que pesa a expulsão conta muito naquele início. E o time foi bem intenso mesmo, né? Naquele jogo, coração e tudo, jogando para cima. Hoje a gente viu um jogo bem equilibrado. 11 contra 11, Concordo. nos números, na posse de bola, chutes a gol, tudo. Jogo bem equilibrado. Posse de bola foi 57-43, 11-9 em finalizações, né? Uma ligeira vantagem, mas nada significativo, né? Equilibrado. O que você considera que foi o mais difícil, comparando? Porque naquela época você pegava o Santos, tirando a expulsão, que lógico conta muito, mas por que o Cruzeiro não conseguiu ter tanta intensidade como foi no outro primeiro jogo? Que a gente tem que analisar, todo mundo falou do lance da expulsão, né? Do jogador no jogo contra o Santos, né? O porquê que aconteceu a expulsão? Porque tinham 2 jogadores de velocidade. Um foi lançado por um outro jogador que fez uma jogada individual e foi uma bola perfeita para o Pedro. Então nós tínhamos a velocidade. O jogador ele é expulso por algum motivo, concorda? E depois, logicamente, que daí eu concordo com a tua parte, né? Que fica mais fácil você jogar e ser mais agressivo contra 10. É lógico, 11 contra 10 é mais fácil ser agressivo, mesmo sendo o Santos, que é um time muito intenso. O time do Vasco tem 3 jogadores rápidos de frente. Poucos times do Brasil jogam com 3 velocistas à frente. E com meio-campistas, que é o Raul, por exemplo, um meio-campista que tem muita chegada, né? Os jogadores, os volantes mais adiantados do Vasco fazem uma marcação bem individualizada nos volantes da gente. Então, assim, dificultaram. E no final o Vasco baixou a linha, colocou a linha lá dentro do gol, praticamente, em cima da linha da grande área. Então, não te dava velocidade de jogo. Você poderia ter quantos velocistas você quisesse. Mas se você não tem campo para correr, não adianta ter muita velocidade. Então, aí é onde a gente tinha que trabalhar mais a bola. Agora, é um jogo mais equilibrado, porque é o Vasco, é um grande time, tem um grande treinador, ótimos jogadores, ganhou do São Paulo há poucos dias atrás. Ninguém ganha do São Paulo, o São Paulo nesse momento que está sendo um time ruim. Então, eram 2 times de qualidade muito próximas, parecidas, e 11 contra 11 até o final fez o equilíbrio. Mesmo assim, foi uma posse de bola de quase 60% a 40%. Eu acho que justifica o jogo, justifica o placar. Rogério, normalmente um treinador até se sente feliz porque ele coloca um jogador da base no lugar de um camisa 10, talvez o melhor do Brasil, que é o Thiago Neves. Sim. E 2 coisas para você. Qual o sentimento de colocar o menino no lugar de um melhor jogador do time, o mais expressivo, e ele resolve? E por que a saída do Thiago Neves? Por que ele? Uma questão física, um cansaço ou mudança de maneira de jogar? Porque eu já tinha falado com o Thiago no intervalo, que eu daria até os 20 minutos para ele, porque é um jogador que eu preciso para o jogo de quarta-feira, e eu preferi colocar um jogador mais descansado, que na minha visão, é o jogador mais parecido com características com o Thiago. Um meia de armação,
claro que não tem a experiência, Tarima, e concordo com você, o Thiago é um jogador excepcional na minha concepção. O Thiago interessado, concentrado no jogo, ele faz a diferença. E naquele momento, é um jogador que eu não podia desgastá-lo mais do que já estava desgastado, porque senão eu corria o risco de na quarta-feira, de repente, não poder iniciar o jogo com ele, ou né, ter que fazer alguma mudança por isso. E eu achei que era um jogo que despertava interesse para o Maurício, eu já vi o treino dele, as finalizações de esquerda eu já conhecia bastante, porque ele finaliza muito comigo. Teve a sorte, a oportunidade daquela bola sobrar. O David fez uma grande jogada, né? Tentou o passe, não sei se para o Fred ou para o Maurício, e ele tem a bola no pé bom dele, no pé que ele finaliza bem. Então, assim, fico muito feliz, claro, orgulhoso de lançar um menino de 18 anos num campo de jogo, no lugar de um cara, um dos grandes jogadores. Eu vejo o carinho que o torcedor tem pelo Thiago Neves quando vem a campo, como grita, assim como o Dedé, outros caras que deram tantos títulos ao clube, né? Mas aquele era o momento da troca. E eu, infelizmente, ou felizmente nesse caso, né? Você tem que mexer no time. Eu quis colocar um jogador mais jovem. Eu acho que valoriza o patrimônio do clube. Ô, Rogério, apesar de você falou que queria mais troca de passe de bola aqui, foram 450 mais ou menos, bastante até. Eu gosto de quando beira 600, eu acho que é um bom jogo, como foi contra o Santos, 550, 580, eu acho que é um bom jogo. Com esse gramado, cabe esse número de passes. Mas a gente viu o torcedor que às vezes ficou um pouquinho impaciente com essa troca de passe. Verdade. Então, realmente tem que se acostumar, é um novo estilo de jogo. Como é que você diria para o torcedor para se acostumar que realmente é esse estilo mesmo, ter paciência, porque vai ser assim também no próximo jogo e daqui para frente? Honestamente, tem muitas bolas que nós recomeçamos o jogo sem necessidade, jogamos para trás sem necessidade. Isso não é para o torcedor acostumar. O torcedor tem que exigir um pouco mais realmente da gente. A gente acho que pode oferecer um pouco mais do que nós jogamos hoje. Nós temos alguma dificuldade na saída de jogo, nós estamos tentando implementar isso. Isso não se faz em 15 dias, 12 treinos, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou tentar inserir a característica que eu gosto para o meu time. Agora, os jogadores que aqui estavam, esses jogadores não eram acostumados a jogar dessa maneira. Então, isso vai levar, logicamente, um tempo. Nós conseguimos montar um time no Fortaleza depois de 60 dias. Eu não tenho 60 dias para montar um time. Então, nós vamos tentar se adaptar o mais rápido possível, mas acho que nós podemos fazer melhor do que nós fizemos hoje, sim. Acho que nós podemos ser um pouco mais objetivos, trabalhar com mais 2 toques na bola, errar menos passes à frente, o que vai ocasionar menos posse de bola ao adversário. Você fica mais com a bola, você vai ter que recompor menos, desgastar menos. Talvez a gente tenha que caprichar, ter um pouco mais de capricho nesse passe final. Agora, também não posso deixar de ressaltar a boa vontade, o interesse de todos os jogadores tiveram para se superar. Porque se fosse fácil, eu não estava aqui e o Cruzeiro também não estava nessa situação. Nós fizemos 7 dos últimos 9 pontos. O Cruzeiro tinha feito 11, não sei, de 42, talvez, não sei. Então, assim, é uma situação difícil, não é uma situação fácil. Claro, a grandeza do Cruzeiro se sobrepõe, talvez, a tudo isso, sim, mas a realidade de pontos, a realidade de jogo não mostra isso, ao menos no Campeonato Brasileiro. Rogério, a gente sabe que o Cruzeiro vai enfrentar, até mesmo você bem disse, uma escola gaúcha, que foi hoje o jogo Cruzeiro e Vasco. Até que ponto você aguarda esse jogo contra o Inter, taticamente, e como pode ser o Cruzeiro para esse jogo contra o Inter? Olha, como pode ser em matéria de escalação, é algo que nós temos que aguardar amanhã o retorno deles, na terça-feira que nós vamos trabalhar com todos, né? Dentro do campo, ao menos, né? Amanhã, esses atletas... que tem gente que já jogou as 3 partidas comigo, os 90 minutos praticamente, vai ter que descansar, vai ter que se recuperar. E na terça, juntando todos, amanhã o que nós vamos fazer é começar um trabalho com aqueles jogadores que não jogaram hoje, inserir alguns jogadores que provavelmente irão começar o jogo e que não estiveram hoje dentro do campo, mas que podem começar o jogo, tentar uma parte tática, começar a desenvolver, mesmo com alguns que não sejam titulares para essa partida, vamos começar a tentar desenvolver uma parte tática para tentar se posicionar bem, se defender bem contra o Inter, tentar armar as jogadas, mostrar os caminhos. O Internacional, repito para você, é uma equipe que eu vejo muito parecida em estilo de jogo. Não estou colocando aqui qualidade, não estou definindo nada disso. Mas uma equipe que, principalmente do meio para trás, normalmente, né, com o Edenilson, enfim, com 3 volantes, não sei quem que o Odair vai escolher, mas tenho certeza que vai fazer uma boa escolha. A gente só basta saber na frente que tem, acredito eu, um 9 de área, com ou 2 velocistas, ou um meia, um velocista, ou 2 meias que, em tese, posso considerar, acho que o Sobis como um ponta-meia, né? Um jogador de muita qualidade, né? Não é um velocista, mas é um de qualidade. São as opções que eu acho que o Inter tem. Não vai mudar o estilo de jogar, não vai mudar seu jeito de jogar para enfrentar o Cruzeiro. Deve jogar com aquela linha de 4, um triângulo, e aí a disposição ao redor do 9 é que pode mudar. E é isso que a gente tem que se ajustar.
É difícil, já repito para você, é muito difícil. Ninguém está ganhando do Inter lá, né? Não tem ninguém nos últimos tempos que ganhou do Inter. Nem o Flamengo, que jogou tão bem, não conseguiu a vitória contra o Inter. Mas é possível conseguir. Nós vamos lá para isso. Rogério, acaba de falar considero o Vasco parecido com o Inter no estilo, na forma, não na qualidade. Mas que qualidades são essas que tu vê no Inter, que deixa esse time tão forte em casa? E se muda alguma coisa o fato de o Inter ter jogado com titulares ontem contra o Botafogo? Não, porque o Inter tem 4 dias é o suficiente, né? De sábado para quarta-feira é completamente suficiente para você recuperar os jogadores. O Inter jogou em casa, né? Joga novamente em casa, sem viagem, sem absolutamente nada. Tenho certeza que pensou no Campeonato Brasileiro, mas era possível e viu que era possível jogar com os seus titulares, porque teria tempo de recuperação até esse jogo de quarta-feira. O Inter tem um meio-campo muito forte, muito intenso, 3 jogadores de muita força que vai e vem, né? Fazem penetração. Quando joga Patrick pelo meio, quando joga Edenilson, são 2 jogadores que têm muita chegada à frente. E é o que eu falo para você aí, ao redor do Guerreiro é uma incógnita ainda, né? Não sei o que pode acontecer. O D'Alessandro não jogou, pode ser um sinal que ele vai jogar, né? Aí é o outro lado, não sei, pode ser Nico, pode ser o Wellington, pode ser o Sobis, eu não sei. É uma decisão que a gente vai conhecer, mas vamos ter que estar preparado para qualquer que seja. Eu só digo que a forma de time, o desenho de time é muito parecido. Acho que ajuda esse jogo, ajuda para o próximo nos corrigir erros e valorizar os acertos que nós tivemos hoje. Rogério, contra o CSA, o Dodô foi o titular na lateral esquerda. Sim. Hoje o Egídio teve a chance como titular. Sim. A lateral esquerda é a sua grande dúvida no momento na escalação do Cruzeiro. Para quarta-feira já tem um lateral definido? Não, muito pelo contrário. A lateral esquerda é uma das posições melhores que o Cruzeiro tem, porque além do Dodô, que é um ótimo jogador, com características diferentes do Egídio, né? O Egídio é um jogador mais agudo, o Dodô é um jogador que trabalha com as 2 pernas. Eu ainda tenho o Rafael, que é um menino ótimo, que vocês vão ver ainda no futuro, um jogador que vai jogar pelo Cruzeiro no futuro. Tem 21 anos de idade hoje, vai ganhar cada vez mais espaço, velocista, alto, bom jogo aéreo, cruza muito bem. Então o Cruzeiro está extremamente bem servido nessa posição. Aí é uma escolha muito pessoal, muito particular, que nós vamos definir provavelmente até terça-feira à noite. Rogério, aqui. O Cruzeiro começou propondo o jogo, Sim. com toques rápidos, posse Sim. de bola, e aos poucos o Vasco foi encaixando a marcação. Verdade. E gradativamente dificultou o jogo do Cruzeiro após marcar um Perfeito. meio campo. E com isso apresentou contra-ataques e dificuldade do Cruzeiro atacando pelos lados. Uhum. Em quais aspectos a entrada do Maurício e do Fred contribuíram para a mudança desse cenário e o que melhorar para quando o Cruzeiro enfrentar uma equipe que marca atrás do meio campo? A gente tentar ter uma melhor saída de jogo, né? Mas a leitura tua é perfeita, é exatamente o que aconteceu dentro da partida. O Maurício, eu acho que entrou ainda um pouquinho fora de posição e foi se ajustando no jogo, foi participando mais do jogo. Quando o Maurício entrou, eu tentei deixar o Fred centralizado e o Maurício num 4-2-3-1, né? Com Marquinhos e David e Maurício mais centralizado, para ele participar mais da marcação, deixando o Fred segurar 2 zagueiros, prendendo a atenção de 2 zagueiros, né? Eu não sei se eles colaboraram tanto nesse sentido de mudança na marcação. Eu acho que eles colaboraram mais na parte de construção de jogada. Né? Um jogador mais descansado, mais jovem, apesar que é difícil você se equiparar ao Thiago. Em matéria de construção de jogo, ele é muito diferenciado. Né? Em matéria de toque de bola, é muito difícil você se equiparar a ele. Agora, ele estava leve, descansado. O Thiago já tinha jogado 70 minutos, já tinha vindo de 90, jogou mais 70 hoje, e era o que a gente podia fazer. O jogador, na minha opinião, com características. Não adiantava dar mais velocidade. Poderia botar um Tom, por exemplo, mas não adianta botar o Tom para correr se não tem campo para correr. Se os caras defendem no último terço do campo, bem baixinho, aí perdeu a velocidade. Você tem que ter jogadores com características por dentro que possam fazer essa construção de jogo até que sobre uma bola, como sobrou para o Maurício. O que mudar do quê? É difícil enfrentar uma equipe com marcação atrás do campo. Você, talvez, quando enfrenta uma equipe atrás com marcação no último terço, você põe uma referência dentro da área para criar jogadas e ter, logicamente, daí, como, por exemplo, um Fred, que é um jogador que tem boa finalização e bom cabeceio. Uma equipe que joga mais, marcando mais pressão, você tem jogadores mais rápidos, que aí você consegue em velocidade entrar. Mas é muito difícil. Não é só para mim que é difícil para o Cruzeiro. É difícil para qualquer equipe quando você põe linhas baixas, quando você se dá o luxo de jogar por esse resultado. Ou está à frente 2-0.
tem velocistas como o Vasco tinha e põe linha baixa, são duas coisas. Você vai ter dificuldade para entrar e você vai correr riscos. Cada vez que você tentar mais entrar, você corre risco pela velocidade dos contra-ataques. Essa preocupação só foi tirada quando os velocistas do Vasco saíram, as substituições aconteceram já para o fim do segundo tempo, aí os contra-ataques cessaram, aí nós erramos, e sem contar que hoje eu acho que nós erramos muito passe. E nem só erro de passe, perda de posse de bola. Tivemos, entre erro de passe e perda de posse de bola, quase 50. Se você contar que você ficou 57% do jogo, 60 minutos de bola rolando, que você ficou 35 minutos com posse de bola e errar 50 vezes, é muito erro para uma partida só. Valeu, gente. Boa noite. No vestiário aí depois? Pô, os caras me deram parabéns, né? Começo de tudo.